paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por esta madrugada, podermos estar juntos para louvar ao Deus que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Sidneide, por ter me dado essa oportunidade, ao pastor Luiz Gregório, aos obreiros, todos de uma forma especial. Quem veio aqui para ouvir Deus falar, diga glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 27. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 27. Quem achou, diga amém. Veio um homem de Deus a Eli. Ele disse: assim diz o Senhor. Veio um homem de Deus a Eli. Ele disse: assim diz o Senhor. Os irmãos são conhecedores do contexto deste texto. O versículo que eu tomei por base para esta breve saudação é um versículo intercalado entre a história do crescimento espiritual do profeta Samuel. Para que nós possamos entender este versículo bíblico, é necessário entendermos o contexto deste versículo. Aqui está um moço, por nome dois moços, Ofni e Finéias. O pai destes dois moços são o sacerdote Eli. Eli era o sumo sacerdote na terra de Siló, pois em Siló era onde estava situado o tabernáculo, que ficou lá durante aproximadamente 300 anos. O tabernáculo estando em Siló durante 300 anos, sendo o sumo sacerdote Eli, sacerdote nesta época, não apenas o sacerdote, mas também o 10º juiz que Deus havia levantado para que julgasse o povo na terra de Israel. Entretanto, no período em que Eli estava julgando o povo de Deus, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estavam diante da face de Deus. Porém, no capítulo 2, no versículo de número 12, diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial. A expressão filho de Belial é uma expressão pejorativa, pois filhos de Belial aparece pelo menos 27 vezes na Bíblia, sendo 26 no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. O que é filho de Belial? A palavra filho de Belial significa filhos da inutilidade. A palavra filho de Belial significa filho da destruição. Filhos de Belial são os filhos do Satanás. Segundo a Bíblia Sagrada, essa expressão filhos de Belial aparece algumas maneiras, algumas formas na Bíblia, ou algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Saul foi apresentado diante do povo de Israel para ser o rei de Israel, apresentou-se alguns homens, filhos de Belial, e não deram crédito a Saul. Saul se fez de surdo, pois eram filhos de Belial. A segunda vez foi o esposo de Abigail, por nome de Nabal, que era homem duro e homem maligno, era considerado como um filho de Belial. A terceira expressão é quando Acabe vai pedir a fazenda de Nabote, e Nabote não dá, não troca e não vende. Jezabel, a sua esposa, aluga pelo menos 2 homens, filhos de Belial, para que faça ou para que fale mau testemunho acerca de Nabote, e Nabote morre por causa dos filhos de Belial. Aqui está
uma expressão que é dita aos filhos do sacerdote Eli, filhos de Belial. Filhos de Belial porque, na verdade, segundo a Bíblia Sagrada, Ofni e Finéias, eles estavam trabalhando, exercendo o sacerdócio, era eles que levavam a oferta diante de Deus, era eles que representavam o povo diante de Deus, eram os filhos de Eli que apresentavam o povo diante do altar do Senhor, que levava a estola sacerdotal, que levava o éfode sacerdotal diante da presença de Deus, e agora são chamados de filho de Belial. Essa expressão me chamou a atenção, porque esses dois homens sacerdotes, eles estavam pegando a oferta do Senhor, aquilo que era para Deus, o que era a gordura, a melhor parte da oferta era para Deus, não era para os sacerdotes, era para entregar diante de Deus. O que é a oferta de gordura? A oferta de gordura é a oferta agradável diante de Deus, ou seja, era exclusivamente para o Senhor, mas eles estavam pegando para eles estavam se apropriando-se daquilo que era exclusivamente para Deus. A adoração era para Deus, o sacrifício era para Deus, mas eles estavam recebendo para eles próprios. Aí eu li Isaías capítulo 42, versículo 8, que diz: eu sou o Senhor e não é outro, eu sou o Senhor e a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. A glória, a adoração é exclusivamente para Deus. A adoração não é do homem, a adoração não é da mulher, a adoração é somente para o Senhor nosso Deus. Quem veio nessa madrugada para adorar o Senhor, esse é o lugar certo. Abre a boca e adore ao nome do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 100, ele disse: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Portanto, entrai pelas suas portas com louvor e pelos seus átrios com ações de graça. Bendizei ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O cântico cristocêntrico que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o Senhor o exaltou soberanamente, e lhe deu nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nessa noite, a adoração não é para o cantor, a adoração não é para o pregador, a adoração é para o Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Eba Camandéria, Alabanchoria, Canda Labantoria, Alabada Camanchoria. Levante a mão nessa noite, levanta a mão nessa madrugada e adore a Deus, e adore a Deus. A Bíblia diz que não somente pegavam a oferta que eram para Deus, mas também eles se prostituíam na porta do tabernáculo.
as mulheres vinham para adorar o Senhor, e os dois filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, se deitavam com as mulheres na porta do tabernáculo. Haviam perdido o temor de Deus, não obedeciam mais a Deus, de tal maneira que a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 1, que não havia mais palavra revelada, as visões já não eram mais constantes, porque estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus, e mesmo assim exercendo o sacerdócio, com uma vida profana e tocando naquilo que é santo, com uma vida errada, mas ainda exercendo um sacerdócio, achando que Deus não estava de olho, achando que Deus não estava vendo, mas a casa ainda é de Deus, quem manda na casa é Deus, ninguém brinca com aquilo que é santo e permanece vivo. A Bíblia diz que Deus levantou esse profeta anônimo, não tem nome, mas tem uma palavra de Deus para o sacerdote Eli. Não tinha notoriedade, mas tinha uma palavra direcionada do altar de Deus. Não era reconhecido, mas esse profeta anônimo falou e aconteceu o que ele falou, o que ele disse: a casa de Eli vai morrer. E como sinal, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, morrerá na batalha, porque a Bíblia diz, Salmos 101, versículo 7, o que usa de engano não permanecerá na congregação dos santos. Não brinque com aquilo que é de Deus, não brinque com aquilo que é santo, não brinque com aquilo que é sagrado, porque o Senhor ainda mata a pessoa que não santifica a vida e quer tocar naquilo que é santo. Tome cuidado, porque o nosso Deus, Ele mata aqueles que querem brincar com aquilo que é santo. Deus seja louvado, obrigado pela oportunidade, as palmas para o Senhor.